Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é a quarta semana da campanha de curas e milagres. E eu quero iniciar aqui trazendo uma breve palavrinha aqui para a gente orar. Campanha de curas e milagres resumindo, é uma batalha contra esse mal, né? É uma guerra, oração de guerra. Queria lembrar algumas coisas aqui para os irmãos, né? Que os irmãos já sabem até, mas sobre a oração chamada oração de guerra, que nós devemos fazer, né? Temos poder e autoridade para isso. Devemos, porque a oração é um dever, de todo cristão. A oração não é uma opção, é um dever da igreja. Nós nos unirmos contra o mal. E Jesus ensinou isso, Paulo ensinou isso, Tiago ensinou isso. Está na Bíblia, a batalha espiritual. Ontem nós estávamos ministrando um discipulado e sobre essa lição, batalha espiritual. E isso é tremendo, a gente fica maravilhado quando a gente está ministrando essas lições. E é uma coisa que a gente pensa assim, devemos repetir isso, né? Deus disse para Moisés: repete isso para Josué, que é uma coisa que tem que ser repetida. Nós temos que ter foco nisso, porque esse é um ensinamento poderoso. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas nós temos de entender que a oração é uma batalha, é uma guerra, e a gente precisa estar nessa guerra. Ontem uma das perguntas que a Sara, que é a nossa discípula, fez a gente precisa ficar nessa guerra o tempo todo, e as pessoas têm medo de viver um evangelho tenso, né? Sempre conflitante. E a resposta foi o seguinte, com a Bíblia nós respondemos, né? Para a gente ter paz a maior parte do tempo. Não, nosso Deus é Deus de paz, não é Deus de guerra, mas a guerra ela já está na vida de muita gente, e queira ou não queira, as pessoas estão numa guerra, estão num combate, num conflito, né? O propósito de Deus é a paz, mas você só vai ter a paz quando você lutar e vencer os seus inimigos, persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de ter dado cabo neles. Isso a gente vê no Antigo Testamento, principalmente lá no livro de Juízes, quando o povo de Deus pecava, eles adoravam outros deuses, eles eram levados para o cativeiro e eles ficavam nesse conflito, nessa escravidão, né? E daí Deus levantava aqueles homens guerreiros, cheios do Espírito Santo, para guerrear contra os inimigos. E então os inimigos eram destruídos, e aí a Bíblia diz que o povo de Deus ficou em paz durante 20 anos, 40 anos. A paz ela só vem depois da vitória sobre os inimigos. Enquanto você tem os inimigos perturbando a sua vida, sua família, interferindo nas suas finanças, você está numa guerra.
Agora, quando nós lutamos e vencemos, então nós ficamos em paz, mas vigilante sempre, né? Então, uma campanha como essa, de 49 dias, é uma campanha de batalha. Nós estamos numa batalha, e não é uma batalha só aqui na igreja, é uma batalha constante, todos os dias. Se a gente for ver isso na Bíblia, nós vamos ver que Jesus ficou numa batalha no deserto 40 dias, jejuando e orando. 40 dias, no meio das férias, batalhando contra Satanás. E ele venceu essa guerra. Moisés, 40 dias no Monte Horebe também, batalhando. E ele desceu de lá, ele estava com o seu rosto brilhando, estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Então é assim, essa guerra, ela existe, a batalha espiritual, ela é real. E nós temos de batalhar. A igreja de Cristo. A igreja é o novo Israel. Israel significa exército de Deus. E a igreja é o exército de Deus agora. Nós somos o exército de Deus. Todos sabem, né, da origem de Satanás, que ele era Lúcifer, né, que era um anjo que ocupava a elevada posição no céu. Ele era um anjo, mas depois ele se rebelou contra Deus e foi banido da sua presença. E o pecado básico de Lúcifer foi o orgulho. E quando ele caiu, levou consigo 1/3 do exército celestial, e se transformaram nos demônios, né? E aí nós vemos também as várias obras de Satanás: o engano, a tentação, depravação, opressão, possessão, destruição, oposição. São as obras do diabo. Eu creio que todas essas ações malignas, cada uma na sua área, na sua modalidade, mas o engano é uma coisa terrível, talvez a pior coisa, porque o diabo é o pai da mentira, o enganador. A gente vê isso, né? Você pega o seu celular, você vê tanta informação contraditória, né? Você não sabe o que é verdadeiro, o que é fake news, na política, na igreja, nas religiões, enfim, tudo. Porque existe a mentira, ele é um enganador das nações. Então é uma batalha, é uma guerra. Mas Deus nos deu armas poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós temos, irmãos, esse poder, que é o poder da oração. Poder da oração. Temos armas. Poderia falar, né, de todas as armas. A palavra de Deus como uma arma contra o diabo. A fé, a oração, o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Eu quero destacar aqui uma arma poderosíssima, que é o louvor a Deus. O louvor a Deus. Seriam muitas passagens, não vou ver isso, mas só ontem nós estávamos destacando essa poderosíssima arma. Aqui, quando você abre lá em Atos, você vai ver que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles passaram a falar em línguas e engrandecer a Deus. Nós vemos aí que o propósito, quem quiser ver, está em Atos 10, 44 a 46.
o propósito de Deus enviar o Consolador, enviar o Espírito Santo foi capacitar os cristãos, conceder poder aos cristãos para serem testemunhas, para orar, para guerrear. Então, essa guerra não se faz na força do homem. Essa guerra é no poder do Espírito Santo. Eu gosto muito daquela passagem de Sansão, quando ele teve que enfrentar o leão veio contra ele, e a Bíblia diz: então o Espírito do Senhor se apoderou dele, se apossou dele de tal maneira que ele o rasgou, o leão, de alto a baixo, como se rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Isso é a força do leão representando a força das trevas, o poder das trevas. Ele é comparado também como um leão, que é uma força acima do natural, mas o Espírito do Senhor o capacitou acima. 3 poderes: o poder natural, o poder dos homens, o poder das trevas e o poder do Senhor que está acima de tudo. E para nós fazermos essa guerra, nós não podemos deixar o Espírito Santo de lado. Nós temos de nos encher. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitai-vos ao Espírito Santo, fiquem cheios do Espírito Santo. Por isso que nós oramos em línguas, irmãos, e adoramos ao Senhor. Então, queria convidar vocês para se colocar em pé. Vamos orar. Daqui a pouco já vamos passar para Daniel, ele vai ministrar o louvor. Daniel, louvor, e a Daniela vai trazer os princípios hoje da fé e da cura divina. Amém? Feche seus olhos. Nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vai deixando fluir, porque o Espírito Santo habita em você. É como uma usina hidrelétrica. Ele é um rio represado dentro de você. E você precisa abrir essas comportas para que possa gerar as turbinas que vão produzir a energia elétrica, o poder. Aleluia. Simplesmente o Todo-Poderoso habita em você. Como é que você deixa ele fluir? Rio de água viva fluirão. Orando em língua espiritual, orando na linguagem espiritual, orando no Espírito, fazendo aquilo que Jesus disse que você iria fazer, eu iria fazer. Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Começa em nome de Jesus falar em novas línguas agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo não vai forçar você a fazer uma coisa que você não queira fazer. Ele não vai abrir a tua boca. Quem tem que abrir a sua boca é você mesmo. Nós oramos em línguas porque Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Aleluia. O diabo não quer que você ore em línguas. Levante suas mãos. Eu estou sentindo a presença gloriosa do Espírito Santo aqui. O apóstolo Paulo diz: dou graças ao meu Deus, porque eu falo em outras línguas muito mais do que vocês. Todos falando em línguas, como no dia de Pentecostes, todos passaram a falar em línguas. Nosso louvor tem que ser no Espírito. Levante suas mãos e vai louvando em nome de Jesus.
Espírito, assim que se ora no Espírito, com a boca aberta, falando em língua. É assim que se ora no Espírito, não é de outra maneira. Como na Bíblia, como no dia de Pentecostes, como na casa de Cornélio, como em Éfeso, como em Samaria, como Paulo orientou em 1 Coríntios capítulo 14, nós queremos seguir o que a Bíblia nos ensina e não aquilo que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus ensinam. Ramakanta Surya Dalaba Shaya Dalaba Ore Mekanta Barahana Surya Em nome de Jesus Cristo, vai se enchendo do Espírito Santo. Vai se enchendo do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Louvado, agradecido, porque nós estamos nessa campanha maravilhosa que está frutificando para Deus. E o Senhor, pelo poder do nome de Jesus, está efetuando curas e milagres, libertações em nome de Jesus. Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Deus é poderoso, o fogo de Deus está queimando as cordas das enfermidades, quebrando os jugos das doenças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Temos de pedir, temos de pensar, temos de visualizar, temos que ver, tomar posse, exercer a nossa fé. A oração da fé curará o enfermo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Cante. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, nós te amamos. Declare isso. Jesus Cristo, nós te amamos. Jesus Cristo, nós te amamos. Jesus Cristo,
Graças te damos, ó Pai, por esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu dou honra e eu dou glória a ti, ó Pai, essa campanha maravilhosa, que o Senhor está operando nas vidas. Em nome de Jesus, recebe a honra, a glória, ó Pai, pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Bom dia. Espero que todos estejam bem, que a graça e a alegria de Jesus invada o coração de cada um. Amém. Que privilégio a gente estar aqui junto com saúde, né? Todo mundo reunido. Isso enche meu coração de alegria, principalmente pela situação que a gente está vivendo. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa campanha. Hoje eu vou trazer mais 4 princípios. E hoje nós vamos falar do porquê muitos não são curados. Então, você está aqui hoje, talvez você nunca creu na cura divina, ou talvez você já creu um dia e hoje você não crê mais por alguns fatores, mas Deus quer restaurar a fé no seu coração para que você possa ver os milagres na sua vida. Amém. Então, esteja de coração aberto, porque Deus quer falar com você. Então, o primeiro princípio que eu queria falar é por que muitos não são curados. O primeiro é por pensar que a época dos milagres já passou. Então, eu gostaria de ler Hebreus 13:8, você não precisa abrir, porque é bem curtinho, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Amém? Amém. Então, Jesus, o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje e será de amanhã e será para sempre. Então, a época dos milagres não passou. Não passou, a época dos milagres é hoje e nós estamos inseridos nisso. Eu também gostaria de ler João 14:12. Se você quiser abrir, você pode. João 14:12, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, é Jesus que está falando aqui, que ele iria, então ele já foi, e ele estava falando de um futuro, o futuro que a gente está vivendo agora, né? Então ele disse que aquele que crê nele faria as obras que ele fez e faria ainda maiores. Que obras que ele está falando aqui? Ele está falando de curas, ele está falando de libertação. Então, mais uma vez, a época dos milagres não passou. A época dos milagres é hoje. E as obras que ele fazia, nós também fazemos hoje pela fé. Então, podemos passar para o segundo ponto, que é achar que Deus é o autor das enfermidades. Isso parece loucura, mas tem muita gente que acha que Deus envia doenças por diversos motivos, tá? Então, nós vamos ler agora. Eu gosto de usar a Bíblia na pregação, eu aprendi com meu pai, porque a Bíblia é nossa base, né? Então, mais um versículo, Mateus 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Ou seja, vocês, muitos de vocês são pais aqui, vocês que são maus, querem o melhor para o filho de vocês, vocês jamais
colocariam. Eu olhando para o meu pai hoje, eu sei que é impossível ele colocar algo de ruim em mim só para eu aprender, ou sei lá, qual seja o motivo. Meu pai só quer o melhor para mim. Imagina Deus, é isso que está falando aqui, e é Jesus falando também. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai bom. E a religião muitas vezes distorce essa imagem de Deus, mas Deus só sabe ser bom, Ele não sabe ser outra coisa. Essa é a natureza dele. Então, achar que Deus é o autor das enfermidades é loucura. Então, agora eu vou ler o trecho de um livro que ele se chama Porque Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Eu não concordo com tudo que esse livro fala, mas a gente retém que é bom, né? Então tem muitas ideias que eu concordo e eu vou ler agora um trecho. Só para contextualizar, o autor desse livro perdeu o filho dele, o filhinho dele morreu, e todo mundo falava para ele que frases do tipo, Deus tem um propósito com isso, os planos de Deus a gente não entende. Talvez Deus fez isso para você aprender algo, ou talvez Deus amava tanto ele que levou ele, coisas do tipo, né? Então, eu vou ler agora um trecho. Não consigo aceitar a ideia da doença enviada por Deus a alguém em especial por uma razão determinada. Não acredito que Deus tenha semanalmente uma cota de tumores malignos a distribuir, ou que consulte seu computador para saber quem merece mais ou quem pode suportar melhor. Que fiz eu para merecer isto? É um grito compreensível da parte de um enfermo ou de um sofredor. Porém, a pergunta está realmente mal formulada. Ficar doente ou ter saúde não é decidido por Deus conforme nosso merecimento. A formulação melhor é: se isso me aconteceu, o que faço eu agora e quem está aí para me ajudar? Como vimos no capítulo anterior, torna-se muito mais fácil levar a Deus a sério como uma fonte de valores morais quando não o responsabilizamos por todas as injustiças que existem nesse mundo. Então, o que ele quis dizer aqui é que muitas vezes as coisas ruins acontecem mesmo, só que não foram enviadas por Deus, mas Deus ensina na dor. Deus ele faz do limão uma limonada. Então, não foi enviado por ele, mas ele com certeza vai trabalhar em você com isso. Amém. Então, mais uma vez, o diabo ele é o pai da mentira, né? Então é ele que traz esse engano no coração das pessoas de que foi Deus que enviou, sendo que a doença é uma arma dele. A doença é uma arma do diabo. Então não se deixem ser enganados por ele. E pensa que não é nem lógico. Jesus morreu na cruz, sofreu tudo aquilo, levou as nossas enfermidades, para depois de um tempo falar: não, devolve aqui e toma essa doença. Isso não faz nem sentido, né? Então, o diabo é quem governa esse mundo. Então, por que a gente pensa às vezes que Deus é o autor das enfermidades? Porque virou uma coisa tão falada, tipo, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. Só que não é assim que funciona, porque quem governa este mundo aqui, isso é a palavra de Deus que diz, é o diabo. Por isso que as coisas ruins acontecem. Por que o céu é tão bom? Por que o céu é o melhor lugar para onde nós vamos? Porque lá é onde Deus governa. Deus governa o céu. E é por isso que tudo funciona, que tudo é perfeito. Esse era o plano dele para nós antes do pecado entrar no mundo. Mas a esperança é que nós vamos para lá. Amém? Amém. Agora vamos para o ponto 3, então, que está bem ligado com isso que eu acabei de falar. Alguns pensam que Deus castiga os seus filhos com enfermidades. Mais uma vez, vocês fariam isso com o filho de vocês? Ninguém faria isso. Acredito eu que ninguém faria isso. Ainda mais Deus, né? Vocês que são imperfeitos não fariam isso, né? E falando um pouco sobre castigo, eu queria ler Isaías 53:10, eu gostaria que vocês abrissem.
Gabriel. O meu não tá abrindo aqui, você pode me emprestar? Então, Isaías 53:10. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Em algumas versões diz que agradou ao Pai moê-lo, agradou a Deus moer Jesus. Isso não é louco de pensar? Que agradou a Deus ver o filho dele sofrendo. Mas isso não foi em vão. E é mais louco ainda pensar que Jesus, na verdade, era Deus encarnado. Então agradou a ele descer do céu, se pendurar numa cruz, e tudo isso por um propósito, por você. Então, Deus virou as costas para Jesus, para nunca mais ter que virar as costas para nós. Amém. E Jesus, ele literalmente trocou de lugar com você, trocou de lugar comigo. E foi de uma vez por todas. Foi de uma vez por todas. Então, o castigo que foi lançado sobre Jesus, toda a ira que Deus tinha, foi depositada nele, para que nunca mais a gente precisasse sofrer isso. Então, não faça da cruz em vão. Nunca mais pense que Deus vai colocar uma enfermidade em você, porque tudo foi lançado em Jesus. Então, quando o diabo vier com essas mentiras, você olha para a cruz e veja que não foi em vão. Não foi em vão que Jesus levou tudo isso sobre ele, e foi de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. E agora o último ponto, não sei se eu falei rápido demais, mas o último ponto, que muitos esperam ver-se curados primeiro para depois crerem. Então, a fé, a gente já ouviu muito sobre a fé. Eu acredito que na teoria, pelo menos, todo mundo sabe o que é. Que a fé é a certeza da cura, independente do que a gente vê. Então, independente do diagnóstico, independente das notícias, independente dos sintomas, a fé é a certeza da cura. E não esperança. Eu acho que a diferença da fé e do otimismo é que a fé é uma certeza mesmo. Você não precisa nem ver o resultado. Você já crê interiormente que você é curado. E a ordem natural não é essa ordem, né? Então a gente está acostumado ao quê? A ver primeiro para depois acreditar. Isso é a ordem natural das coisas, mas não é a ordem de Deus. Primeiro a gente precisa crer para depois ver. E por isso que às vezes é tão difícil. Então a gente precisa se encher das verdades de Deus, né? Para a gente conseguir crer, a gente tem uma pessoa dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos ajuda. Porque nós não somos capazes de crer sem Ele. Por isso que é tão bom ter Ele na nossa vida, né? E nós precisamos estar em constantemente a gente precisa estar se enchendo dessas verdades de Deus. Porque à nossa volta, tudo vai contra aquilo que Deus diz, né? Doenças, hospitais lotados, as pessoas cada vez mais estão crendo menos em Deus. Então, é por isso que às vezes as pessoas falam que o Evangelho é difícil. Não é porque você tem que orar muito, ou porque você tem que fazer muito jejum, ou você tem que fazer muito sacrifício. O Evangelho às vezes é difícil porque você tem que crer quando você está vendo o contrário, né? Mas nós temos o Espírito Santo. Amém. E isso é maravilhoso. Então, essas foram as 4 razões. E eu acrescentei uma razão final aqui, só para a gente finalizar então essa palavra, que é que há razões que a gente desconhece por que as pessoas não são curadas. Nós vamos trazer algumas aqui, mas a gente não vai trazer todas, porque a gente não sabe algumas, né? Mas o nosso papel é crer.
o nosso papel é crer. É fazer aquilo que Jesus mandou, é fazer aquilo que Jesus fez, e é por isso que nós estamos fazendo. Às vezes as pessoas vão questionar muito a gente. Por que vocês estão fazendo isso? Não deu certo ali, ou a pessoa não foi curada, e aí você continua crendo? Sim, nós continuamos crendo na cura de Jesus. Amém. Porque é o que Ele pediu para nós, é o que a Bíblia nos manda fazer. E nós queremos ser como Ele, né? E não tem como você querer ser como Jesus e dispensar essa parte. Porque Jesus só fazia isso o dia inteiro, né? Se você ler a Bíblia, você percebe que o ministério de Jesus inteiro foi Ele andando, curando pessoas, libertando pessoas e pregando o Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. Então, independente, não se preocupe com o resultado. Deus restaurou essa fé em mim, porque eu passei por um episódio na minha vida que todos vocês sabem, e às vezes o diabo vem com muito engano, sabe? Mas Deus veio com restauração sobre mim, e eu espero e creio que Ele vai vir sobre cada um de vocês, restaurando a fé, para que vocês possam ver. Então não se preocupe com o resultado, só creia e em nome de Jesus você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso que o nome de Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Pela obra que Ele fez na cruz, e Ele nos oferece, a graça nos é oferecida, né, gratuitamente a todos. A cura é oferecida a todos. Nós vamos passar agora para o momento da ministração, da oração, ministração da cura para os enfermos. Mas não é somente em favor das pessoas que se acham enfermas, doentes no corpo ou nas emoções, mas é uma campanha de curas e milagres. Então, além da cura, né? Qualquer milagre. Milagre os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tudo é possível ao que crê. Então é o tempo de nós exercermos a nossa fé agora. E vamos orar por qualquer motivo. Se é um motivo financeiro, nós vamos orar também. Amém? Se é um motivo família, ou salvação de uma vida, um parente, um amigo, um conhecido, você pode representar essa pessoa. Tá bom? Você vai poder estar representando alguém. Eu quero oração por um esposo, por esposa, por filho, por alguém da família. A irmã vai contar seu testemunho e nós queremos ouvir, tá bom? Então vamos ouvir primeiro o testemunho da irmã Rose. Por gentileza, irmã, pode vir aqui. Então eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Amém. Eu quero dar um testemunho porque Deus é muito fiel. Eu tenho uma filha que ela tem 42 anos e desde os 16 anos o meu esposo morreu, né? Ela ficou sem pai, ficou comigo até hoje. E ela entrou nas drogas, como até hoje ainda ela usa, né? Dizem que é fraca, é maconha. E eu sempre orando, falando, Jesus, o que eu posso fazer? A minha filha, ela não aceita falar nada, mas nessa campanha Deus fez uma coisa tremenda. O filho dela foi embora para Londres faz 6 meses, ficou
está muito bem empregado. Ele é um menino muito... Nossa, ele é uma bênção. E ele começou a se preocupar com a mãe dele. E ligou e falou: mãe, eu vou te trazer para cá. E ele tem cidadania espanhola. Daí ele começou a mexer com as papeladas, mexer com as coisas, está dando tudo certo. Quando ele voltou para Londres, que ele já morou lá, voltou, a passagem dele, ele não pôde usar, porque se ele usasse não daria tempo de entrar. Então ele comprou outro e se tornou aquilo para ele. Conclusão, a passagem dela está comprada, a papelada está tudo certo, ela só vai agora na São Paulo, lá no consulado, e vai viajar, está feliz. E ela falou: mãe, eu vou parar de usar essa droga. E eu criei. E foi nessa campanha, né, que Deus fez esse milagre na minha vida. E também eu fui curada da coluna, o irmão ungiu, a igreja orou e eu fui curada. Eu estava ficando aleijada. Para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.